Estudando o livro de Mateus, você pode se deparar com o texto que está descrito em Mateus, capítulo 6, versículo 24, onde diz que não podemos servir a Deus e a Mamon. Vendo isso pela primeira vez pode causar confusão. Quem é esse Mamon? Seria algum deus ou demônio daquela época ou alguma pessoa? Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui é do canal Como Entender a Bíblia. Para compreendermos essa questão, vamos precisar usar um conceito muito importante no estudo da Bíblia, que é a consulta aos originais, nesse caso, aos originais em grego, em que o Novo Testamento foi escrito para compreendermos melhor o significado dessa palavra. Quem é Mamon citado por Jesus na Bíblia? Nesse texto, Jesus está falando a respeito de tesouros e riquezas. Ele está explicando sobre juntar tesouros na terra e juntar tesouros nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20. Dentro desse contexto, Jesus finaliza sua exposição explicando que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou seja, a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Essa fala de Cristo também está registrada pelo evangelista Lucas em Lucas capítulo 16, versículo 13. 2. Essa palavra mamon, que aparece em algumas traduções para o português no grego, é mamonas. Ela significa tesouro, riqueza, mas também pode ser usada como mamon, uma personificação da riqueza. Ela aparece em outros textos também. Por exemplo, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas, mamonas, de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Lucas capítulo 16, versículo 11. O acréscimo entre parênteses é meu. As traduções mais novas em português já utilizam a palavra riqueza no lugar de mamon. No entanto, existe um motivo interessante para que se utilize mamon em várias das traduções e essa razão traz mais riqueza ao texto. Vejamos. Por que algumas Bíblias traduzem mamonas como mamon? 3. No texto em que Jesus fala sobre servir a dois senhores, Mateus capítulo 6, versículo 24, note que Jesus personifica a riqueza como se fosse uma pessoa, um senhor, que poderia ser servido pelas pessoas e não meramente um objeto, bens ou dinheiro que as pessoas têm. Ele faz isso para fortalecer o argumento de que as riquezas podem ser um Deus para as pessoas, como se fossem realmente algo com que elas pudessem interagir pessoalmente. Sabemos também que quando não seguimos a Deus, estamos seguindo o maligno. Logo, Jesus mostra claramente que as riquezas podem ser um Deus, um ídolo, um senhor na vida de muitos. Daí, então, a tradução para mamon, como se fosse uma pessoa, e não meramente riquezas materiais. 4. Então, na realidade, mamon não é uma pessoa ou um Deus, mas apenas uma palavra especialmente escolhida pelos autores bíblicos que, inclusive, tem origem aramaica e que tem um forte significado de personificação da riqueza, como se ela fosse alguém. Em outros textos, onde aparece a palavra riquezas no português, aparecem outras palavras gregas, como ploutos, Romanos capítulo 9, versículo 23, Efésios capítulo 3, versículo 8, Hebreus capítulo 11, versículo 23, Tiago capítulo 5, versículo 2, ou xerema, Lucas capítulo 18, versículo 24, Marcos capítulo 10, versículo 24, que tem um significado mais direto de bens materiais. Dessa forma, a palavra traduzida para o português como mamon em algumas Bíblias foi especialmente escolhida pelos autores para passar essa ideia de que a riqueza pode ser um senhor, um Deus, um alguém que as pessoas seguem e que acaba levando-as para longe de Deus. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e se quiser entender mais sobre a Bíblia, baixe o e-book gratuito que está na descrição. Lá eu explico em detalhes o que você pode fazer para entender melhor a Bíblia e mais algumas super dicas. Que Deus te abençoe.